Olá, eu sou Cecília Lucchesi, sou arquiteta, trabalhei já há muitos anos com planejamento urbano. Hoje eu estou no Instituto Federal São Paulo, Campus São Paulo, no Departamento de Construção Civil e tenho recentemente feito pesquisa sobre o uso da vegetação para mitigar, né, eventos hidrológicos, principalmente. Como é que você pode, por exemplo, usar a vegetação para diminuir os alagamentos em períodos de chuvas fortes? Um pouco da minha pesquisa, que foi desenvolvida dentro do Instituto de Estudos Avançados da USP, num programa que se chama USP Cidades Globais, eu tentei entender, né, exatamente o que eram soluções baseadas na natureza, que é um termo que vem sendo muito utilizado, principalmente nos últimos anos, né? O que diferencia, quer dizer, quando que uma infraestrutura verde é solução baseada na natureza ou quando não é, né? E se ela é efetiva. Uma das minhas preocupações era entender se realmente o uso da infraestrutura verde, dessas soluções para problemas hidrológicos, se ela tem resultados, né? E aí eu trago aqui também nesse sentido trabalhos que eu analisei que foram feitos na Itália, onde foi implantado soluções baseadas na natureza e depois foi feito cálculos hidrológicos para saber da efetividade dessas soluções. Então eu trago também esses resultados aqui. Vocês vão acompanhar durante essa apresentação um pouco do que é as soluções e depois esses casos na Itália. E eu vou pedir licença para vocês para nos próximos slides estar apagando a câmera, porque eu não pensei em slides que tivesse uma câmera aparecendo também. Então, se ela aparecer, ela vai encobrir algumas coisas que estão nos slides. Então, vamos lá, eu espero que vocês gostem dessas informações. E se tiverem depois perguntas ou quiserem me contatar, no último slide vocês têm o meu e-mail, o meu WhatsApp e fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada. São soluções baseadas na natureza. O que é isso que se fala tanto hoje em dia? Na verdade, quando a gente pensa em soluções baseadas na natureza, a gente pensa numa coisa que vem sendo feita já há bastante tempo, que é o uso de infraestrutura verde e azul nas cidades, né? Principalmente em parques, em praças e também em canteiros. Então aí vocês têm alguns exemplos de uso de infraestrutura. Vocês conhecem, tenho certeza, várias delas. Né? A gente tem o telhado verde, depois a gente tem um alagado construído no na segunda imagem, depois um jardim de chuva, que é uma coisa que vem sendo feita bastante aqui na cidade de São Paulo, e também temos as paredes verdes. Temos outras, né? Mas o que é isso? O uso de infraestrutura verde-azul é a mesma coisa que usar a solução baseada na natureza? Eu acho que a gente não pode trabalhar como se as duas coisas fossem uma coisa só, né? São duas coisas que se aproximam, são semelhantes, mas quando eu falo em soluções baseadas na natureza, eu estou pensando em algo que me responde a um problema.
Então, nem sempre a infraestrutura azul responde a um tipo de problema. Quando ela responde a um determinado tipo de risco, a um determinado tipo de problema, ela passa a ser uma solução. E, obviamente, por usar a natureza para dar essa solução, ela é uma solução baseada na natureza. E quais são os riscos que ela deve responder? Os riscos que ela deve responder, e eu estou pensando nos climáticos principalmente, são os riscos hidrológicos, como alagamento, inundação, solapamento de cursos d'água, deslizamento de encosta, invasão de mangues pela água salina, ressacas, secas severas, ondas de calor, certo? Ou senão riscos de perda de biodiversidade, diminuição de espécies e comunidades num determinado território, ou riscos de diminuição da segurança alimentar, que é uma combinação de riscos hidrológicos com perda de biodiversidade, mais o fato de você ter erosão ou desertificação do solo, ou mudanças do uso do solo. Outro tipo de risco é a diminuição de captação de carbono. A gente sabe, né, a gente aprendeu isso na escola fundamental, que as árvores respiram carbono, certo? Então, elas respiram carbono e exalam oxigênio. Então, o fato de eu ter árvores diminui, né? Ter mais árvores aumenta a captação de carbono, ter menos árvores diminui a captação de carbono. Então, quando eu tenho perda de cobertura vegetal, aquele carbono não é eliminado, né? E outro tipo de risco é a contaminação do solo, dos recursos hídricos, que é um problema muito do fato da gente jogar esgoto nos rios da gente, né? Ou a gente infiltrar no solo produtos químicos que têm problemas sérios de perigo à vida, né? Bom, a outra questão das soluções baseadas na natureza que é importante a gente reter é que elas têm que ser pensadas numa lógica sistêmica do risco que elas querem de minimizar. Desculpem. Se elas querem minimizar um risco de alagamento, por exemplo, e o alagamento é um problema de insuficiência de drenagem dentro de uma bacia hidrográfica, ela tem que ser pensada, as soluções têm que ser pensadas dentro de uma bacia hidrográfica. As soluções podem ser usadas em áreas urbanas, áreas periféricas urbanas ou áreas rurais. Isso depende da quantidade de terra que eu tenho para colocar uma solução, é a solução que eu vou escolher, mas ela pode ser usada em qualquer lugar, tá certo? E no caso das cidades, principalmente, onde o espaço é muito restrito, para questões de alagamento, eu não consigo, com uma solução baseada na natureza, estar resolvendo o problema. Então, eu tenho que combinar ela como solução de engenharia, como galerias de água pluvial, ou outras formas de retenção de água, tá certo? E, obviamente, elas usam infraestrutura verde e infraestrutura azul, né, que são lagos, massas d'água de uma forma geral. Agora, para mim realmente poder chamar algo como solução baseada na natureza, existe uma definição que foi dada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. E eles dizem que ela tem que responder a pelo menos 3 desses itens que estão aí ao mesmo tempo para poder assim ser considerada. Vamos ver quais são esses itens. Ela tem que responder aos desafios sociais. Então, se eu tenho, por exemplo, problemas de alagamentos periódicos de uma determinada área dentro de uma cidade, e eu consigo, com soluções baseadas na natureza,
mitigar ou diminuir o problema, eu estou respondendo ao desafio social. O projeto tem que se adaptar à dimensão geográfica, né? Aos recursos que eu tenho. Então, ela tem que ser pensada localmente, ela tem que ser pensada dentro de um pensamento que permita que ela seja de fato colocada em ação. Então, não adianta eu pensar em soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, eu tenho ouvido muitas pessoas falando no último tempo, ficou famoso agora as cidades esponjas, depois do problema que teve o ano passado, no começo do ano, no Rio Grande do Sul, com todos aqueles alagamentos, né? As pessoas falando em cidades esponjas, cidades que pegam muita, você tem muita vegetação e essa vegetação infiltra muita água na terra e consegue diminuir, né? Acontece que isso só faz muito sentido se a gente realmente conseguir olhar para a cidade e entender aonde eu posso colocar essa vegetação. Senão, eu sou simplesmente falando de uma ideia que é bonita, que é assim, que a gente acha que deve usar de qualquer forma, porque ela parece muito interessante, mas que na prática a gente não consegue colocar em pé. Bom, outra questão que ela tem que dar é ela tem que garantir que você tenha aumento de biodiversidade. Então, eu tenho que pensar em espécimes vegetais variadas, espécimes vegetais que atraem polinizadores, espécies vegetais que são daquele local, para que eu realmente garanta a biodiversidade. Elas têm que ser viáveis economicamente. Obviamente, eu não posso pensar em fazer uma infraestrutura verde, por exemplo, se eu tiver que destruir um monte de coisa e o custo for muito caro, né? Eu tenho que pensar dentro daquilo que é possível fazer economicamente. É importante que elas tenham projetos de gestão que sejam transparentes, que as pessoas saibam que estão sendo feitos e que elas sejam inclusivas, que eu trabalhe com a comunidade. É importantíssimo trabalhar com a comunidade. Por exemplo, jardins de chuva tem um problema muito grande que é o carreamento de sujeira para dentro deles. Como a gente tem muito lixo jogado nas calçadas aqui no Brasil, esse lixo, numa enxurrada, ele acaba sendo levado, a gente sabe disso, para as galerias de água pluvial. E se no caminho de uma galeria eu tenho um jardim de chuva, esse lixo vai passar todo, parar todo dentro do jardim de chuva. E isso vai tirar, né, a possibilidade dele funcionar como ele deve. Se eu trabalho um jardim de chuva junto com a comunidade sabe da importância daquilo para diminuir o alagamento, mas ela também sabe que ele tem que ser mantido limpo, ela vai ajudar a fazer a manutenção, ela vai cuidar. Então, é importante esse trabalho ser feito com a comunidade. Bom, e além disso, ele tem que ser gerido. Tem uma base de dados, eu tenho que ter informações científicas para colocar ou informações técnicas. Eu não posso simplesmente fazer um jardim de chuva por fazer. Por quê? O que vai acontecer se eu fizer e ele não der muito certo? Não vai acontecer nada. Só que você vai trabalhar para que o uso de jardim de chuva seja visto como uma coisa que não resolve nada, que aquele ali especificamente não vai resolver. Então, é contraproducente. É importante que a gente saiba por que está pondo naquele local, quanto ele consegue segurar e se isso dá uma melhoria real para aquela área. Né? Então, são dados que a gente precisa ter e a gente precisa estudar. E além disso, tem que ser um trabalho sustentável, né? Faz sentido eu trabalhar com as pessoas que moram por ali,
ou pessoas contratar trabalhadores que moram perto, usar materiais que eu tenho na região. Todas essas questões têm que ser pensadas quando eu uso infraestrutura verde. E principalmente usar a vegetação, que é a vegetação daquele local. Bom, para riscos hidrológicos, né, eles devem ser pensados dentro de um sistema hidráulico de drenagem. Então, a gente tem que pensar em microbacias e dentro dessa microbacia fazer um estudo, desculpem, para saber aonde que eu vou colocar que vai ter mais efetividade. Ela pode ser combinada com infraestrutura cinza, por exemplo. O que é infraestrutura cinza? São as obras de engenharia. E a gente chama as que usam, né, quando você faz um trabalho dentro de um sistema para drenagem, para risco hidrológico, aquelas que usam infraestrutura verde-azul, a gente chama de mistas. E aquelas que usam infraestrutura verde, azul e cinza, de híbridas, tá certo? E a gente tem hoje, dentro da hidrologia, dentro da engenharia hidráulica, né, está sendo discutido e pensado sistemas sustentáveis de drenagem urbana, que tem essa sigla SUDES, e dentro desses sistemas está sendo pensado o uso de infraestrutura verde como forma de melhorar. Bom, os exemplos de infraestrutura verde que eu tenho para riscos hidrológicos são jardim de chuva, telhado verde, alagado construído, lagoa pluvial, lagoa seca, biovaleta. Existem trabalhos que dão as definições do que é cada um disso para vocês, que eu acho que não cabe aqui a gente estar falando, mas só dando um exemplo das coisas que a gente tem. Então, vou falar de alguns exemplos, por exemplo. O telhado verde, que foi feito na favela do Irará, no Rio de Janeiro. E aí o objetivo era introduzir a biodiversidade, reduzir a temperatura interna e filtrar a água de chuva. Isso foi conseguido em relação a essa casa. A casa internamente ela tem uma temperatura muito menor do que a temperatura externa. E é um exemplo principalmente para o conforto da pessoa que mora bem-sucedido, né? Agora, como ela não foi feita em larga escala, ela não resolve muito a questão de filtrar água de chuva, mesmo que a água de chuva seja filtrada para uso, outro tipo de uso que a família queira ter, ela não resolve completamente, tá? Outro caso é esse canteiro pluvial, que a gente não chama jardim de chuva. O canteiro pluvial é um jardim de chuva pequenininho que a gente coloca ou na calçada ou na rua mesmo, mais linear, né? Que foi feito em São Paulo, foi feito no bairro do Itaim Bibi e foi colocada essa parte metálica que vocês estão vendo, essa chapa metálica, continua passando por baixo dela a água que vem de uma enxurrada, mas foi rebaixado o canteiro de tal forma que parte da água passa por baixo e continua e vai para a galeria de água pluvial e parte penetra no jardim de chuva e, portanto, penetra na terra e fica ali contida. Então, é uma forma de melhorar. Isso está sendo feito por uma empreendedora que tem feito alguns edifícios nessa rua. O bairro do Itaim é um bairro de média alta renda em São Paulo. Então, a grande questão que a gente coloca aí é a questão da manutenção desse local, né? Como é que isso vai ser mantido, se vai ser mantido pelos moradores do prédio ou não, ou se ele vai deixar de ser eficiente. E um outro caso que eu queria mostrar para vocês é
o Morro da Saudade do Rio de Janeiro, que foi reflorestado, e isso já é coisas de décadas que está sendo reflorestado, e isso tem impedido algumas cicatrizes que tinha no morro deixaram de existir, e isso tem protegido as casas ainda construídas no morro contra deslizamento da encosta. Então, são formas de eu usar para problemas hidrológicos. Bom, se eu pensar em biodiversidade agora, eu tenho que usar, de preferência, soluções para perda de biodiversidade, espécies nativas e espécies bem diversificadas. Tenho que evitar o uso de fertilizante e proibir o uso de agrotóxico. E, sempre que possível, eu tenho que estabelecer corredores ecológicos, ou seja, eu tenho que colocar essa vegetação ligando remanescentes maiores de vegetação, de tal forma que a fauna também consiga percorrer esses corredores e eu tenha, portanto, a garantia de que essa fauna vai se diversificar, vai ter o cruzamento com outros parceiros que não a sua família e, portanto, vai ser mais saudável, né? Então, exemplos para perda de biodiversidade são os jardins de chuva também, os alagados construídos, dunas artificiais que são feitas na praia, a arborização urbana, criação de áreas verdes como parques, por exemplo, a criação de hortas comunitárias e implantação de jardins verticais que também conseguem resolver bastante essa questão. E aí, mostrando para vocês um exemplo disso que está sendo feito, que é a Praça da Nascente, em São Paulo, lá no bairro da Pompeia, que um grupo de pessoas que morava do lado dessa área pública, que estava meio abandonada pela prefeitura, eles trabalharam, construíram aí uma série de coisas, plantaram, fizeram essa lagoa de estabilização, por exemplo. Então, estabilizou as encostas, criou uma série e aumentou bastante a biodiversidade nessa área, né? Então, isso é um exemplo que a gente tem. Outro exemplo, também em São Paulo, que a gente tem é uma horta comunitária feita por um grupo de pessoas que moram na Vila Beatriz, ali em São Paulo, que também é de uma região maior, conhecida como Pinheiros, né? A região maior. Então, eles criaram uma horta, essa horta é uma horta comunitária, as pessoas podem ir lá pegar os vegetais, as pessoas cuidam, eles ainda criam abelhas, né, como forma, e plantam vegetação também, que tem flores que as abelhas gostam, então existe todo um aumento de biodiversidade. E aí eu também tenho um mapa para vocês darem uma olhada, onde aparece o número, né, em cada região dessa, região norte, região leste, região oeste, o número de hortas comunitárias que a gente tem hoje na cidade de São Paulo e que permitem, portanto, além, né, de você aumentar a biodiversidade nesses lugares, você também garantir alimentação a baixo custo para a população, né? E um outro exemplo que é importante em termos de biodiversidade é um programa que está sendo desenvolvido dentro da região metropolitana de Campinas, que é a construção de corredores ecológicos ao longo dos rios e fazendo a ligação entre remanescentes de vegetação de maior porte que existe dentro dos municípios que formam a região metropolitana de Campinas. Então, chama-se Programa Reconecta, está sendo feito pela agência da região metropolitana,
E é um outro exemplo muito interessante de como você pode aumentar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, melhorar, né, a fauna desses rios, a qualidade da água desses rios, além de propiciar que eles não tenham muito solapamento e, portanto, você minora o problema de ter necessidade de ficar canalizando esses córregos em locais onde eles estão ainda em área rural. Então, esses são exemplos que eu queria dar para vocês. Bom, para diminuir a insegurança alimentar, você pode ter a recuperação do solo, né, o uso de vegetação para recuperar solo. A gente sabe, os agrônomos conhecem muito isso, que determinados tipos de hortaliças colocam determinados nutrientes no solo que podem recuperar aquele solo para outros usos, né? Também ajudam a controlar a erosão, controle da desertificação, uso em hortas comunitárias, uso de espécies nativas e espécies que não são normalmente usadas para alimentação, mas que estão sendo descobertas hoje, as punks, né? E é claro que nesse caso a gente precisa de suporte técnico de um botânico ou de um engenheiro florestal. Então, a infraestrutura verde utilizada para isso é a agricultura urbana, a bioengenharia de solos, que é o uso de vegetais para fazer com que o solo volte a produzir, e a recuperação de solos instáveis através do uso dessa vegetação. Então, encostas, arenosos, por exemplo. E aí eu tenho alguns exemplos para vocês. Esse é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba, que se chama a Fazenda Urbana de Cajuru, onde eles levam as pessoas que têm interesse em criar uma horta comunitária para fazer um treinamento, um curso de treinamento de horta comunitária, e as pessoas plantam. Enquanto elas plantam e ficam fazendo esse curso, toda a alimentação que elas têm lá no local, almoço, janta, é produzido a partir dos produtos da horta comunitária que foi implantada no local, né? Um outro exemplo, que não é o nosso caso, mas que pode ser usado em áreas do Agreste, principalmente, do Nordeste brasileiro, é você propiciar a criação de bacias, de tal forma que essas bacias, mesmo que não chova muito no local, conforme você tem o orvalho caindo, o orvalho acaba condensando, caminhando para o centro e no centro começa a sustentar algum tipo de vegetação. Com o passar do tempo e o crescimento dessa vegetação, ela vai sustentar outra vegetação e isso vai crescendo e vai mudando aquela região completamente. Então, esse é outro exemplo de uso de vegetação para evitar a desertificação de determinados locais. Bom, para a captação de carbono, todas as formas de vegetação, sejam elas das gramas, sejam elas árvores, têm a capacidade de captar carbono. Obviamente, a preferência nossa é o uso das árvores que têm uma massa, né, muito maior e, portanto, respiram mais e captam muito mais carbono. Agora, de preferência se deve combinar, porque aí você também melhora a questão da biodiversidade. E além disso, o uso de massa d'água também ajuda a captar carbono. E quais são as SBMs? São todas aquelas que eu citei até agora, mais os espaços verdes particulares que nas legislações de uso e ocupação do solo a gente deve insistir em garantir a permeabilidade, o plantio nos terrenos, nos fundos dos terrenos das casas,
que são casas particulares, isoladas no lote, a criação de cinturões verdes em voltas da cidade, os corredores ecológicos que eu mencionava agora há pouco, e também o plantio de vegetação nos telhados, o plantio de vegetação nas paredes, né? E tudo isso, e pensando que cada lugarzinho da cidade onde eu tenho um espaço vazio que não está sendo usado, eu poderia plantar vegetação, caminhando, portanto, para essa cidade esponja, para cidades biofílicas, o que ajuda com a questão da água, mas também ajuda na captação de carbono. O exemplo que a gente tem hoje é Singapura, que está sendo conhecida como a cidade verde, né? A cidade na natureza, que tem feito um esforço muito grande nos últimos anos para plantio de vegetação e conseguiu já alguns resultados muito expressivos, né? Tanto a redução do uso de energia em aparelhos de ar-condicionado, que deixaram de ser tão necessários, as construções de Singapura estão influenciando a qualidade de outros moradores, né, de cidades densas, e a estratégia está cada vez avançando mais e tem ganhado muita visibilidade, sendo exemplo para várias cidades no mundo. Risco, que é a questão da contaminação do solo e dos recursos hídricos, e a gente tem também as SBNs para diminuição dessa contaminação. Então, a gente tem que usar um tipo de vegetação específica, não é qualquer vegetação, é a vegetação que tem capacidade biorremediadora, e a vegetação palustre, que é aquela que cresce dentro d'água, né? E é claro que para isso a gente precisa também do suporte de um botânico ou engenheiro florestal, e o monitoramento é obrigatório, principalmente porque parte dessa vegetação, quando eu tenho muita poluição dentro da água, ela cresce muito, porque ela se alimenta e vai crescendo, né? Então, ela é preciso tirar uma parte dela de quando em quando, porque senão eu não consigo mais que o oxigênio entre dentro daquela água, e aí os efeitos são piores do que a gente tinha no início. As SBNs para diminuição da contaminação do solo e dos recursos hídricos seria a lagoa pluvial, o alagado construído, os jardins filtrantes, que são jardins que você tem a penetração de água no solo e ela é canalizada de volta para os recursos d'água, já com uma qualidade bem melhor. E a bioengenharia de solos, onde você trabalha os solos de tal forma que eles façam a filtragem da água, né? E também a biorremediação de áreas contaminadas, através do uso específico de determinadas plantas, de determinada vegetação que tem essa característica específica. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é uma praça no Recife, que tem usado vários tipos de soluções baseadas na natureza. A gente tem um córrego que atravessa a praça, e esse córrego foi feita uma renaturalização dele, ou seja, ele foi aberto, deixou de ser. Ele estava canalizado, né? E aí ele foi aberto, e aí foi construído também bolsões de alagamento, bolsões de jardim filtrante, de tal forma que você vai recuperando esse córrego que era muito poluído e que nesse trecho ele entra poluído, mas ele sai com bem menos poluição dentro dessa região da praça. É claro que isso volta um pouco àquilo que eu estava falando logo no começo. É uma solução que é importante, mas que não resolve o problema.
era importante que se cuidasse da questão do esgoto antes do rio ser naturalizado e voltar e aparecer nessa área. Era importante que ele já chegasse com menos carga poluidora. Então, era importante que a gente tivesse algum tipo de biorremediação antes. E é importante que a gente não tivesse galerias de esgoto sendo jogadas nele posteriormente. Mas a praça ela é um exemplo de como essas soluções podem ser usadas. Quanto à sua efetividade, eu pessoalmente ponho em dúvida se é muito efetivo isso que está sendo feito aí. Mas, em todo caso, é um exemplo que a gente tem no Brasil. E aí a outra pergunta, tentando terminar aqui a minha fala, já indo para o final dela, o uso da SBN traz resultados? E aí eu queria mostrar alguns exemplos que eu estudei na Itália. A gente tem, vocês podem ver que nessa coisa, a gente tem 3 casos aqui. A gente tem o caso do Rio Panaro, a gente tem o caso do Pó de Goro e o Lido de Volano, que são 3 exemplos que foram feitos na região da Emília-Romana, na Itália, de aplicação de soluções baseadas na natureza para minorar eventos hidrológicos, tá? Eu trouxe para vocês o do Rio Panaro e o do Lido de Volano, principalmente. O Pó de Goro a gente não vai ver, tá certo? E aí, como é que surge isso? O que isso foi feito? Na verdade, isso é trabalhado a partir da Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha, ela conseguiu um recurso de pesquisa junto à União Europeia. E ela aplicou esse recurso na construção de laboratórios ao ar livre para estudar a eficácia do uso de soluções baseadas na natureza. E aí, esses são exemplos que foram feitos na Itália. Ela, ao mesmo tempo, conduziu essas informações de forma remota, junto a outras instituições de 10 países na Europa, Ásia e Austrália, onde foram também construídos laboratórios ao ar livre. E foi um programa que produziu uma série de resultados que vocês podem encontrar no site da Universidade de Bolonha, inclusive uma série de artigos publicados com os resultados da pesquisa. O programa terminou em dezembro de 2022, né? Mas os exemplos estão lá para quem quiser conhecer. Muito bem. No Rio Panaro, o Rio Panaro é um rio que é afluente do Rio Pó, que é o grande canal, né, de toda a região norte, de toda a parte plana da região norte, aqui conhecida como planura padana, pega toda a região norte da Itália, e o rio Panaro, já mais próximo a Foz, ele deságua no Rio Pó. E você tinha uma série de episódios, você tem até hoje uma série de episódios de inundação, e principalmente nesse trecho que pega a cidade de Módena. E aí foi feito um estudo dentro de um distrito ou de um vilarejo que pertence a Módena, que é o Bom Porto, que vocês podem ver nessa foto. Aqui está esse vilarejo, né? E aí, nesse local, o rio Panaro faz uma curva. E vocês já podem ver nessa imagem toda a vegetação que foi plantada aqui ao longo das margens do rio Panaro. Bom, com essa vegetação plantada, foi feita uma modelagem hidrológica. O que é isso? Se fez um estudo da inclinação da bacia, de quanto de água corria para aí,
E quanto de água poderia ser infiltrada no solo a partir dessa vegetação, imaginando que essa vegetação pegasse o rio Panaro ao longo de todo o trajeto dele, desde a nascente até a foz. E foi feito, construídos cenários que se percebeu que haveria um aumento de dias chuvosos e uma diminuição dos dias secos, tendo em vista as mudanças climáticas. E foi feito um estudo para um período de tempo que seria uma chuva que ocorreria muito grande, que ocorreria a cada 200 anos. E os resultados que se teve é que houve uma redução de 40,6% da superfície que era inundada a partir da implantação das gramíneas às margens do rio. Então, o fato de se implantar essas gramíneas consegue diminuir em 40% o limite da área de inundação. Não resolve o problema, obviamente, mas tem uma capacidade de diminuir. E aí, se eu preciso construir um reservatório de detenção de água, né, que a gente chama de piscinão normalmente, a gente consegue construir alguma coisa menor, com um custo menor, porque 40% da água está sendo absorvida pela vegetação, que tem um custo muito menor de implantação. Então, esse é o limite do uso dessa solução baseada na natureza no Rio Panaro. O limite dela é que eu vou conseguir, no máximo, né, reduzir 40%, com toda a vegetação plantada. Aí vocês veem esse espaço que foi deixado do Rio Panaro, né, toda a vegetação que foi colocada às margens do rio. E o outro caso que foi estudado, que é muito interessante, é o lido de Folano, em Ferrara. O que é o lido? O lido é essa região que vocês têm ao longo do mar, né? Seria uma borda marítima, seria uma fronteira marítima. E aí foi feito um estudo, porque você tinha, na verdade, o mar estava avançando aqui, e aí você estava tendo uma diminuição da praia, e se tinha medo que se começasse a solapar a costa marítima e o mar fosse entrando cada vez mais aqui para dentro, aonde você tem lagoas que são usadas para tratamento de esgoto e coisas assim, né? Então, o objetivo aqui era criar barreiras às ressacas, né? E para isso foi usado um material biodegradável, que é fibra de coco e areia. Foram construídas dunas artificiais. Essas dunas artificiais foram colocados monitores dentro dela, através de suportes, né, que mantém, se você tem o plantio foi plantada a vegetação, fixada a vegetação de restinga, né? E através dos sensores que foram colocados dentro das dunas artificiais, conseguiu-se perceber, de um lado, que as raízes dessas gramíneas tinham uma capacidade de penetrar profundamente num curto espaço de tempo. Em um ano, elas conseguiam crescer muito e, portanto, elas sustentavam as dunas. E as dunas se mostraram eficientes, os estudos que foram feitos, imaginando uma duna de 1,5 km de extensão construída, que ela poderia atenuar a inundação entre 45% a 65%. Por que esses dois níveis? Esses dois níveis foram pensados
principalmente em chuvas menos fortes e em chuvas mais fortes, né? Onde você tem uma ressaca de maior monta, né? E uma ressaca de menor monta. E ela conseguia ainda garantir que os processos erosivos fossem diminuídos de 38% a 65%. E isso tinha muito a ver com a penetração da água da ressaca dentro desse território. Então, existe uma capacidade aí também de eu resolver, através das dunas, construindo dunas artificiais, proteger as costas. A gente sabe que no município de Santos, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente está tendo uma série de perdas, né, da costa marítima, está entrando a água, a ressaca tem vindo cada vez com mais força e é necessário se pensar em formas de resolver. Aonde a gente tem praia ainda, a construção de dunas artificiais pode ser uma forma de diminuir o impacto dessa ressaca. Obviamente, aonde foi feito o canal, né, que você tem pedras, aí não tem muito, não dá muito para resolver dessa forma, tem que ser pensado outras soluções. Mas existem soluções que são possíveis para as praias ainda. Bom, aí aqui um exemplo, uma foto do Lido de Volano, mostrando a construção dessas dunas que foram colocadas. E aí, tentando fechar um pouco o que eu disse, né, da eficácia e da eficiência do uso de soluções baseadas na natureza, eu acho que é importante a gente saber que o uso da vegetação em área urbana é uma ação complexa que deve ser pensada caso a caso, para cada caso que eu quero resolver, a solução é diferente. Eu não posso sair fazendo jardim de chuva para tudo, ou só usando jardim de chuva, ou só usando parede com vegetação. Eu tenho que combinar isso dependendo de qual é a intenção que eu tenho e qual é o tamanho do problema que eu quero minimizar, né? Então, tem que se pensar no caso e se pensar quais são os ganhos que a gente vai conseguir com aquela solução. Ela é uma boa solução para os eventos climáticos. Ela tem que ser usada para os eventos climáticos e a gente recomenda o uso, mas é importante saber que elas atenuam, elas minimizam, elas colaboram, mas que elas não resolvem sozinhas. Então, não se pode vender a ideia de que com soluções baseadas na natureza eu vou resolver o problema. Né? Eu preciso de outras coisas, eu preciso de soluções tradicionais de engenharia para ajudar. Na perda de biodiversidade, elas melhoram, mantêm, mas precisam de mix de vegetação e nativa. E é importante que a gente tenha grandes extensões vegetadas, corretores ecológicos. Em captação de carbono, a contribuição é pequena. Mas as cidades biofílicas e as esponjas precisam ser estudadas para saber quanto elas conseguem captar de carbono. Eu acho que isso é uma incógnita que a gente precisa pesquisar para saber se eu colocar um monte de vegetação, o quanto eu vou conseguir mudar. Né? Eu vou conseguir diminuir as ilhas de calor, com certeza, mas quanto eu vou conseguir captar de carbono? Né? Quanto eu vou diminuir de carbono na atmosfera? Dependendo daquilo que eu conseguir mudar na cidade, além da vegetação, eu vou ter um resultado melhor ou menor. Mas a gente tem que pesquisar isso ainda. Pessoal, era esse o meu recado que eu queria passar para vocês, né? A importância de a gente usar soluções, elas são importantes, falar um pouco do que elas são, eu espero que eu não tenha sido muito longa, que vocês tenham conseguido me acompanhar.
e mostrar qual é a efetividade dela. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiserem me contatar, por favor, meu e-mail está aqui. Entre em contato comigo, ou se não, me mandem um zap, que vai ser um prazer conversar com vocês a esse respeito. Um abraço a todos.